Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 30 de março. Finalmente chegou ao fim a data FIFA. Nessa sexta-feira a gente já tem os jogos todos de volta. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se puder deixar o like no vídeo também vai ajudar muito. E não se esquece de ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Às 2 horas da tarde, na segunda divisão da Turquia, nós temos o Sakaryaspor contra o Eyüpspor. Primeiro, desculpa se eu estiver falando o nome errado, é a primeira vez que eu tento pronunciar essas duas equipes. E eu trouxe esse jogo por aqui porque eu achei muito curioso as cotações em cima de algumas estatísticas que eu observei na hora de fazer a minha análise. Vou fazer ela junto com vocês me ajudem, né, para ver se eu estou fazendo alguma confusão. Tá? Essa cotação aqui do Sakaryaspor, ela não tá 3,08, ela tá próximo de 3,25. E eu vou mostrar para vocês que apesar do Sakaryaspor estar abaixo na tabela do que o Eyüpspor, dentro de casa é uma equipe que venceu 10 das 14 partidas que disputou, perdeu 3 e empatou 1. Tem os mesmos números do adversário em casa, tá? Porém, fora de casa, o adversário venceu 6 de 13, metade dos jogos, né? Não perde tanto, mas também não vence tanto. E o mercado considera, só pela classificação geral, o visitante, o Eyüpspor, como favorito, uma cotação bem próximo de 2, ou seja, o mercado realmente dando um favoritismo aqui para a equipe do Eyüpspor. Utilizando aqui o PDF de apoio, a gente consegue ver que o número de vitórias do Sakaryaspor dentro de casa, a gente já viu, é alto, a porcentagem é alta, é um time que sai na frente em quase 60% dos jogos, falhou pouco em marcar, só que é uma equipe que tem tomado gol com alguma frequência. O adversário saiu na frente menos vezes, mas é bem parecido, falhou em marcar mais vezes, só que fica mais jogos sem sofrer gol, ou seja, tem uma defesa um pouco melhor. Só que o ataque do Sakaryaspor é muito melhor dentro de casa, chegou a marcar o dobro de gols em relação ao adversário. No primeiro tempo eu também tenho melhores números do Sakaryaspor, com mais vitória, o dobro, porém um pouco mais de derrota, mais gols marcados, porém também mais gols sofridos, e no segundo tempo eu também continuo tendo essa superioridade, aumenta-se o número de vitórias do time da casa, reduz consideravelmente o número de derrotas, resolve-se ali aquele problema defensivo, passa a tomar bem menos gols, inclusive quase a mesma quantidade do Eyüpspor, e mantém o número de gols marcados muito alto. Então você tem superioridade no primeiro e no segundo tempo, alguns pontos de consideração aqui, que são a quantidade de gols sofridos na primeira etapa, a quantidade de derrotas, mas que é corrigido no segundo tempo. Então eu olho para essa cotação, próximo de 3,25, e não consigo entender muito bem. Tá? Eu não faço segunda divisão da Turquia, nunca fiz, vou ser sincero com vocês aqui, mas é um jogo que eu quero observar de perto. Primeiro para conferir se tem liquidez, para trabalhar, nem que seja com uma stake um pouco mais reduzida, para conseguir identificar alguma oportunidade de correção de preço. Se você é trader, pode ser uma boa oportunidade para correção de preço por aqui, porque o mercado está muito enviesado no time favorito aqui, que ele está dando como favorito, o Eyüpspor. Os últimos jogos do Eyüpspor fora de casa, 2 vitórias, 1 derrota, mais 1 vitória, mais 2 derrotas. Então não é um time assim tão constante. É um time que marca poucos gols, tem sofrido pouco também. Isso é realmente uma característica interessante. Ele sofreu 8 gols apenas em 13 partidas. O Sakaryaspor em casa vem de 5 vitórias em 6 jogos. Não é um time também que toma tantos gols assim. Faz em média 2 gols por jogo. Então realmente eu tô achando um pouco estranho. Por isso dá para você vir aqui para trabalhar alguma correção de preço se esse mercado for live na Betfair e obviamente se tiver uma liquidez mínima aceitável. Se você é punter, eu não consigo pensar em outra coisa por aqui a não ser algo a favor do Sakaryaspor. Óbvio, por não conhecer tanto a equipe, eu não te indicaria a vitória seca, mas eu trabalharia com algum handicap, tá? O 0,25 pode ser interessante, ela tá com uma odd próximo de 2, eu já consegui observar aqui, mas o 0,5 ainda não abriu. Pode ser interessante você ficar de olho nesse 0,5, viu? O empate ali te pagaria uma quantia interessante, na minha opinião, porque não faz tanto sentido para mim essa cotação tá tão alta, tá? Então, nesse momento, apesar de eu não conhecer tanto as duas equipes, o valor para mim estaria em fazer algo a favor da, entre aspas, zebra, que não é tão zebra assim, mas eu tô achando um jogo muito mais parelho, muito mais disputado do que o mercado imagina. Se você quiser trabalhar a favor de gols, a gente tem uma cotação aqui do over 1,5 próximo de 1,30. Os últimos jogos entre eles, 2-1, 1-1, 1-1 e 1-0. Os últimos jogos, como eu já falei do
Sakaryaspor, em média, ele tá marcando em média 2 gols por jogo dentro de casa, tem sofrido alguns também, mas o grande problema aqui é a defesa sólida do Eyüpspor. Eu poderia te indicar, considerando essa defesa do Eyüpspor, alguma coisa para poucos gols, mas na Turquia, então, nem se fala, não é um bom caminho. Então, se eu fosse trabalhar a favor de gols aqui, seria a favor do over 1,5, mas eu tô muito intrigado com esse resultado final aqui do Sakaryaspor, com essa cotação que tá até mais alta do que tá aparecendo aqui. Então, talvez o valor esteja mais em pegar alguma coisa no empate anula ou no dupla chance do Sakaryaspor do que pensar nessa vitória do Eyüpspor. Por mais que seja um time muito sólido defensivamente, o time adversário tem excelentes números aqui dentro de casa. Pode ser uma oportunidade, tá? Às 16 horas, na Liga dos Campeões Feminina, quartas de final, o jogo da volta, Chelsea-Lyon. O primeiro jogo foi 1-0 para o Chelsea. O Chelsea joga muito bem de forma reativa, as meninas do Chelsea, tá? Só que o Lyon é o maior campeão dessa competição. A gente consegue ver aqui no quadro de campeões. O Lyon tem 8 títulos, o dobro do Frankfurt, e 2 vezes que chegou em segundo lugar, é a atual campeã da competição, o time feminino do Lyon. Perdeu por 1-0 o primeiro jogo, mas tem totais condições de recuperar, tem um dos melhores times da competição. O primeiro jogo por si só, já houve aqui um bom domínio do Lyon, né, com uma estatística até grande de finalização, não tantas finalizações certas, mas uma quantidade muito grande de escanteios, de penetração dentro da área. Porém, o Chelsea jogou compactado e jogou de forma reativa e jogou muito bem desse jeito. No segundo jogo, imaginando um jogo dentro de casa onde o Chelsea vai ser de novo atacado por já estar em vantagem, eu de novo vou ter um Chelsea podendo contra-atacar, tá? Então isso pode dificultar um pouco a vida do Lyon em relação a essa penetração dentro da área, mas lembrando, é um time de extrema qualidade. A gente pode utilizar aqui o PDF de apoio só para vocês verem como o Lyon fora de casa também é excelente, 24 gols marcados, 6 gols sofridos, em quase 90% das vezes sai na frente do placar. Óbvio que o Chelsea também é um time muito, muito forte, e é isso que coloca ainda mais graça no jogo. O segundo tempo, pelo menos fora de casa do Lyon, que mais me chama atenção, onde ele tem nenhuma derrota, mais vitórias e mais gols marcados, tá? As cotações desse jogo, 2,86 para o Chelsea e 2,20 próximo ali para a equipe do Lyon. Eu acho que dá pra gente trabalhar alguma coisa para correção de preço se você é trader. Certamente esse jogo vai abrir no mercado na Betfair, vai a live, vai ter uma liquidez considerável, principalmente pelo time das meninas do Lyon, que são muito fortes, o mais famoso, né, da Liga dos Campeões feminina, e a gente pode ter sim o Lyon tentando buscar essa recuperação por aqui. Então você pode trabalhar talvez uma correção de preço contra o Chelsea. Se o Lyon estiver conseguindo neutralizar os contra-ataques do Chelsea, isso é muito importante, porque o Chelsea é muito bom nos contras. E obviamente, caso esses contra-ataques não estejam sendo neutralizados, eu já te aconselho a tomar um pouco de cuidado. Se você é Panther, você pode pensar nessa dupla chance do Lyon, já que o Chelsea não precisa vencer o jogo e pode ficar só na defensiva. Óbvio que existe o risco do Chelsea ainda utilizar o contra-ataque e matar o jogo, óbvio, mas eu acho que trabalhar a favor das meninas do Lyon aqui é uma situação interessante, né? Ter elas a nosso favor. Então acho que assim, dupla chance é interessante. E também gosto de pensar no over 1,5, porque se o Chelsea fizer o primeiro gol, o Lyon vai ter que se expor ainda mais, e aí contra um time muito forte de contra-ataque pode ser fatal. Então gosto de pensar nessa dupla chance do Lyon ou então nesse over 1,5. 8 horas da noite no Paraguai, Libertad contra General Caballero. Libertad é o primeiro colocado com 6 vitórias em 8 jogos. Como mandante está invicto com 3 vitórias em 4 partidas, não é um time tão goleador assim, fez 5 gols, sofreu apenas 1, tem uma defesa sólida. No geral, o General Caballero é o 10º colocado, uma vitória apenas em 8 jogos, como visitante nenhuma vitória, mas também nenhuma derrota, 3 empates, 2 gols marcados e 2 gols sofridos. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Libertad em casa nesse mesmo cenário venceu os 3 últimos jogos por 1-0, bastante econômico, tá? Quando visitou o General Caballero 2 vezes, uma venceu por 1-0 de novo e a outra perdeu por 3-2. Então somente em uma situação a gente teve um jogo over. Utilizando o PDF de apoio, ainda com poucos dados, mas já é o suficiente para a gente ver aqui que o General Caballero não abriu o placar em nenhuma situação fora de casa, tá? Também não conseguiu vencer, mas também não perdeu. Já o time do Libertad saiu na frente em 75% das vezes, não falhou em marcar em nenhum jogo, ficou sem sofrer gol também em 75% dos jogos, lembrando que ele só sofreu um gol, e tem um ataque levemente melhor, mas tem um número defensivo parecido. O primeiro tempo do Libertad não é muito bom, então para você que gosta de olhar uma odd baixa no mercado de resultados e já pensar numa vitória no HT, muito cuidado, tá? A gente também tem que atrelar isso a outras informações. No segundo tempo a gente tem um Libertad com muita vitória, com nenhuma
derrota, 4 gols marcados e nenhum gol sofridos, porém, o General Cabageiro, 67% de vitória, nenhuma derrota, 2 gols marcados e um gol sofrido. Então os dois times têm excelentes segundos tempos, tá? Então é bom ficar de olho nisso daí. Se você é trader, eu gosto muito de pensar em consultar esse back favorito no primeiro tempo no Libertad, mesmo sabendo que ele não tem um excelente primeiro tempo, porque aí você pode ficar de olho nessas janelas de superioridade. Não é um time goleador, não tem sido, pelo menos em casa. Não é um time que toma tantos gols, então tem uma solidez defensiva. Então, dentro dessa situação, desse balanceamento entre ser um favorito de odd 1,30, ter uma defesa sólida, mas não ser um goleador, você pode encontrar janelas de superioridade para estar a favor ao Libertad ou contra o General Cabageiro. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Libertad e só, tá? Porque pensar numa vitória no primeiro tempo aqui seria muita ousadia de um time que não tem vencido tanto assim as primeiras etapas, como a gente já viu, né? 25% de vitória é pouco, mas também são poucos jogos em casa, foram apenas 4 jogos. Mas mesmo assim não acho que é tão interessante buscar essa vitória no primeiro tempo. Se você puder observar o jogo, se for no seu horário livre, para você conferir essa possibilidade de entrar a favor do Libertad no live, é melhor ainda. Além de pegar uma cotação melhor, você ainda confere se o Libertad está jogando da maneira que você precisa ou não. Mas eu não te indicaria trabalhar mercado de gols aqui. Se fosse para trabalhar alguma coisa no mercado de gols, eu trabalharia contra gols. 1,40 é a odd do under 3,5, hein? Isso por quê? Porque a gente tem um super favorito em campo. Então o mercado espera muitos gols. O Libertad é um excelente time de bola aérea, mas ultimamente não tem sido tão goleador assim. Não vou te indicar mercado de gols, então ficaria só com essa possível vitória do Libertad. Pela essa dificuldade do Libertad em fazer gols, não vou duvidar que o General Cabageiro consiga segurar o time ali por maior número de tempo possível. 9,5 na primeira divisão da Argentina, Argentino Júnior contra Godoy Cruz, 1,75, odd de favorito aqui do Argentino Júnior. Duas equipes de meio de tabela, tá? Duas equipes com próximo de 12 e 11 pontos, 4 vitórias para um lado, 3 vitórias para o outro. O Godoy é até melhor na tabela, por 1 ponto só. Como mandante, o Argentino Júnior tem 2 vitórias em 3 jogos, nenhuma derrota, 5 gols marcados e 1 gol sofrido, bem parecido com o que a gente acabou de analisar do Libertad. E como visitante, o Godoy Cruz só tem 1 vitória em 4 partidas e 3 derrotas. 1 gol marcado, 5 gols sofridos. É o oposto, por isso que a gente tem uma cotação de favorito aqui do Argentino Júnior. Utilizando o PDF de apoio, pelo menos nesses últimos recortes, tá? 67% das vezes o Argentino Júnior saiu na frente, não sofreu gol também em 67% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa. O Godoy Cruz já falhou em marcar em quase 80% dos jogos, foi o primeiro a marcar em apenas 25% dos jogos e também em 25% deles somente ficou sem sofrer gol. Então aqui a gente tem realmente o oposto, 5 gols sofridos para um lado, 5 gols marcados para o outro, 1 gol marcado para o lado e 1 gol sofrido pelo outro. O Argentino Júnior não faz um excelente primeiro tempo, mas faz um excelente segundo tempo. Inclusive é no segundo tempo onde o Godoy Cruz tem números piores, mas lembrando, são poucos números ainda para a gente conseguir ter uma boa base, né? Um bom embasamento. Mesmo assim, já deu para perceber que dentro de casa o Argentino Júnior tem uma defesa muito sólida e fora de casa o Godoy Cruz tem tido muitas dificuldades. O que tem feito eles mudarem na tabela, obviamente, é o desempenho fora de casa do favorito, né? Do time da casa do Argentino Júnior e o desempenho em casa do Godoy, mas não é essa a questão, tá? Se você é trader, provavelmente esse mercado vai a live, vai ter uma liquidez interessante para se trabalhar, então dá para ficar de olho nesse ele é a pior equipe em campo no Godoy Cruz, tá? A não sei que o Argentino Júnior seja muito mal para poder corrigir essa cotação do favorito, mas não tem sido assim nos últimos jogos, inclusive é uma equipe que toma bastante iniciativa. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nesse empate anula do favorito do Argentino Júnior, principalmente por ser uma equipe que tem se saído muito bem defensivamente dentro de campo. Eu sempre gosto de estar a favor de uma equipe que me passa segurança defensiva, não sei se vai ser o caso nesse jogo, mas tem sido nos últimos jogos, tá? E também você pode pensar alguma coisa para poucos gols. Não sou fã de mercado de under, tá próximo de 1,20, mas os últimos jogos entre eles 0-0, 0-0, 2-0, 1-0 e 0-0, tá? Das últimas vezes que o Godoy Cruz visitou o Argentino Júnior nesse mesmo cenário, 0-0, uma vitória do Argentinos por 2-0 e outro 0-0, tá? Pode ser sim um jogo com uma incidência muito grande de gols, é sempre bom lembrar que isso aqui é futebol, mas ó, das últimas 10 partidas do Argentino Júnior, under 3,5. Das últimas 9 partidas do Godoy, under 3,5. Ambas marcam não em 9, mas aí nós tivemos pelo menos o over HT em 8, tá? Então, quer pensar pelo menos em 2 gols por aqui? Não é de todo mal. Você tem pelo menos um embasamento do lado do Argentino Júnior, dele ter uma boa parte ofensiva e também pelo Godoy Cruz ter uma deficiência defensiva. Porém, eu acho que seria um jogo para poucos gols. Eu ficaria mais com esse empate anula do Argentinos para não ter essa preocupação de ficar torcendo contra. É horrível você entrar em under sabendo que você
tem mais aptidão para over e ficar ali, né, se roendo, torcendo para não ter gols é uma sensação horrorosa, tá? Então, se for para passar aperto aqui em relação a ficar torcendo contra gols, é melhor entrar no over 1,5, que aí pelo menos você não vai ter essa aflição, tá? Óbvio, tô dizendo isso para quem não gosta de trabalhar poucos gols, que é o meu caso. Nos jogos para gols dessa quinta-feira, eu ficaria bastante de olho na primeira divisão do Egito, tá? Esse jogo entre EMP e National Bank é uma partida que tem uma tendência de ser mais under, porém a odd do over 1,5 tá bem interessante. As duas equipes vivem na parte de baixo da tabela, o EMP não venceu nenhuma partida ainda dentro de casa, o National Bank não venceu nenhuma partida ainda fora de casa, mas as últimas vezes que eles se enfrentaram, a situação para gols foi muito boa. 3-2, 4-4, 2-2, 3-2, 1-1, e a gente tem uma cotação do over 1,5 a 1,40. Então é uma situação de o mercado dando uma expectativa muito baixa para gols, esperando muito under, porém o histórico desse confronto indica uma situação para gols bem interessante. Pode ser bom sim ficar de olho nesse over 1,5. Outro jogo que pode ser interessante para gols é o outro jogo das quartas de final da Champions feminina. Jogo entre Wolfsburg contra o PSG. O Wolfsburg já foi campeão dessa competição, o PSG nunca. Parece muito com o time masculino, né? Eu já comentei com vocês. O primeiro jogo o PSG tentou impor sua superioridade, mas não conseguiu vencer, acabou perdendo por 1-0. Vai ter que ir para cima do Wolfsburg na Alemanha e provavelmente vai dar espaço para contra-ataque. Também pode ser um jogo interessante para over 1,5 por aqui. Nos jogos extras, você pode ficar de olho aqui se você estiver assistindo esse vídeo ainda na quarta-feira, num Querétaro contra Cruz Azul, né, na Liga aqui do México, um jogo para correção de preço, não sei se vai ter uma liquidez aceitável, mas acho interessante para você que tem aí só a madrugada para trabalhar. E às 8 horas da noite, lá na Argentina, já na quinta-feira, Defensa e Justiça contra o Vélez Sarsfield. O Vélez conseguiu vencer o seu último jogo de goleada, se eu não me engano foi 4-0, e o Defensa vem de uma derrota para o Platense por 1-0. Dentro de casa, o Defensa está a 4 jogos sem derrota, e fora de casa, o Vélez venceu uma apenas de 4 partidas. Também pode ser um jogo bom para correção de preço por aqui. Bom, meus amigos, é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Amanhã a gente já tem de volta todos os campeonatos que a gente gosta. Esse final de semana já vai estar entupido de jogos, e data FIFA agora só daqui a 3 meses, graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia novamente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, participar dos sorteios aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Fica com Deus e até sexta-feira.